Bom, então vamos começar pela pauta. Então, nossa pauta é o acolhimento. Nós vamos falar sobre o objetivo do encontro. Vamos falar um pouquinho sobre a retomada do que ficou, do que marcou a aula 1 e a aula 2, sobre planejamento e metas, né? E depois a Érica vai entrar com a parte dos teóricos. O objetivo do nosso encontro. Primeira parte vai ser sobre refletir sobre a importância da avaliação para o planejamento do professor. Então, essa parte nós vamos fazer juntas. A segunda parte é conhecer a função da avaliação na concepção de diferentes teóricos. Então, nós vamos ver que alguns teóricos, e vamos ver que eles não pensam iguais. Tem um detalhe que sim, daqui a pouco nós vamos chegar nele, mas nós vamos ver que são estudos, são pesquisas que eles foram fazendo e que em algum momento eles divergem a fala, certo? E aí, já aproveitando o gancho dessa parte da concepção dos teóricos, para a atividade, né, durante a semana, está lá no AVA, na verdade, o total são 5 vídeos, que é uma entrevista que acontece entre a Jussara Hoffmann e o professor Cipriano. São 5 vídeos, só que para a aula 3 nós separamos 3 vídeos. E são vídeos curtos, 10, 15 minutos, 18, dependendo, né? Porque ele vai cortando, acho que por conta do comercial, então eles cortam um pouquinho o vídeo. E aí entra o seguinte, 1, 2, 3, e depois na outra aula nós vamos deixar disponibilizado o 4 e o 5. Mas vocês vão gostar bastante e vocês vão poder entender um pouco melhor, não que vocês não vão entender hoje, né? Mas assim, nos vídeos vamos colocar assim, a gente traz a teoria, vocês vão ver na prática essa questão da concepção, deles falando, tudo. É muito legal esse vídeo. Bom, esses, né? Porque no total são 5. Vou pedir para. E aí, nessa parte da concepção, pode passar ali, na concepção, aí entra a Érica entra para falar com vocês sobre esses conceitos. Então, vamos pensar um pouquinho aqui sobre ensino-aprendizagem. Nós trouxemos para vocês 2 figuras, né? Uma que a gente falou aqui, as duas são de espiral, né? Mas uma é como se fosse uma espiral aqui de um caderno, né? Ele nos remete a um caderno, a uma apostila, e o outro traz a questão da infinitude. Então, os dois são espiral. Esse primeiro, vou falar um pouquinho sobre ele. Então, e aí eu vou entrar um pouquinho na questão do QSN. Quando nós pensamos no QSN, na construção dele, nessa reformulação agora de 2019, o que acontece? Ele foi todo pensado no sentido de aprofundamento. Então, assim como o espiral, o que acontece? A gente pensa numa educação assim, ó, ela vai, idas e vindas, né? Então, ela vai, aí ela volta e aprofunda. Vai, volta e aprofunda. Isso vai acontecendo principalmente nos ciclos, né? Quem acompanha uma criança, que pega uma criança aí, né? Às vezes filho, um sobrinho, um neto, um vizinho, uma criança que você vai acompanhando o primeiro, o segundo, o terceiro, né? Até antes lá no infantil, nós vamos percebendo como que vai acontecendo essa construção do ensino-aprendizagem no sentido de idas e vindas, e toda vez que volta, ele o quê? Ele traz um aprofundamento, aí ele vai, né? Então, o ciclo, nós vamos percebendo isso dentro do ciclo do ensino-aprendizagem. E o QSN, ele traz isso. Todas as aprendizagens, né, elas são feitas ali nas linhas, né? E na linha, no caso, é vertical, né? Não, horizontal, isso, horizontal é para cá, isso, né? Ih, me enrolei, cadê a professora de matemática aqui para me ajudar? igual esquerda e direita, né? Você está dirigindo, fala assim, vou para a direita ou vai para a esquerda? Vai para cá, né? É mais fácil, né? Eu me enrolei agora, mas vamos lá. Todas as linhas, né?
a cada aprendizagem é o quê? É um aprofundamento, que traz exatamente essa questão de ida e vinda para aprofundar a aprendizagem. E quando nós falamos numa espiral em infinitude, o que acontece? A aprendizagem, né, o conhecimento, ele é algo que não se esgota, e é algo do ser humano, né? Então, o ser humano, ele sempre vai querer o quê? Aprender mais, buscar mais, e nunca nós vamos falar assim, não, eu já aprendi tudo sobre esse assunto, né? Porque sempre vai ter algo novo para aprender, né? E isso é algo que impulsiona, né, as ciências, a pesquisa, essa inquietude do ser humano de querer aprender mais, faz com que novas pesquisas, novas teorias, né, novos conceitos vão surgindo, tá? Li, vou pedir para você passar novamente o próximo. E aqui nós vamos ter um tempinho para nós conversarmos. Por quê? Porque o nosso curso, ele vai ser também, ele, né, nós estamos pensando nele no sentido de idas e vindas, né? Então, sempre está resgatando as aulas anteriores e aí depois a gente traz um aprofundamento, né? E algo que eu queria comentar com vocês em relação ao nosso curso é porque antes de nós trazermos, né, eu sempre brinco assim, né, que quando nós alimentamos o nosso corpo físico, né, só que nós alimentamos também o nosso intelecto, o nosso espírito, com o quê? Com aquilo que nós comemos, né, com aquilo que nós lemos, que nós buscamos para conhecer, isso é um alimento para nós, né, então, da mesma forma que quando nós estamos aqui na terça-feira falando para vocês, preparamos os slides, né, discutimos muito, também foi um alimento para as nossas vidas, né? E é uma questão também para a gente de estar se aprofundando, e é isso que nós queremos ver nos cursos, né? Estar aí compartilhando com vocês compartilhando conosco, esse é o nosso desejo. Então, nesse momento, eu queria pedir para vocês, né? Para vocês ficarem à vontade, né? Como eu falei, ou no chat, ou se quiser só abrir o microfone, ou quiser aparecer para ver o rostinho de vocês, como vocês preferirem. Mas me contar um pouco o que marcou vocês, né? Nós tivemos a aula 1, que a aula 1 ela foi direcionada para uma reflexão, né, da filosofia, uma reflexão para... Nós começamos aí falando das nossas vidas, né, como nós vamos olhando para o cotidiano, como nós vamos olhando para a questão do senso comum, do senso do que é científico mesmo, né, como nós nos posicionamos frente à realidade, e nós encerramos falando em relação ao contexto escolar, avaliação escolar. Na segunda aula, a Érica traz para nós todo esse histórico, né, da avaliação, então lá desde a época dos jesuítas, e ela passa pela questão da LDB, né, as leis que foram, né, sendo elaboradas em relação à avaliação, trouxe também a avaliação dentro do QSN, né, então encerrou essa aula aí. Então, sobre avaliação. Existem muitos estudiosos que traçam diversas teorias e acabam divergindo sobre alguns pontos específicos. No entanto, há uma concordância em dizer que ela é necessária quando falamos em educação. Então, nosso encontro hoje é sobre as concepções, né, teóricas sobre avaliação. E aí, quando quando nós lemos aqui, essa frase, né, ela está no nosso núcleo de avaliação, na análise e resultados, num caderno que logo, logo vai estar disponível, também quando nós fizemos o AVA, o ano passado, para os professores que estavam no terceiro e no quinto ano, foi algo que nós construímos em relação a essa fala, né, a fala dos teóricos. Então, daqui a pouco a Érica vai trazê-los. E, como eu falei, né, no princípio, nós vamos perceber que eles têm que eles divergem em relação a alguns conceitos, mas que tem um ponto, lembra que eu falei para você, tem um ponto que eles têm em comum. Qual é esse ponto que eles têm em comum? Eles concordam que a avaliação ela é necessária,
Sobre a aula passada, né, na qual a Érica trouxe a questão da história da educação. E nós vamos ver, né, lembrando um pouquinho da aula passada, o que nós percebemos? Quando nós falamos desse processo histórico da avaliação, nós vamos pensar em um único instrumento, que é qual? A prova. Né? Em até um certo momento, só se fala de qual instrumento? Da prova. Quando nós vamos para aqui. Quando nós entramos para fazer um curso, o que acontece? Nós entramos porque nós temos o desejo de aprender um pouco mais, aquela coisa toda, né? Mas nós já trazemos conhecimentos, né, de situações que nós passamos. Eu lembro, inclusive na semana passada, a prova, tá? Eu vou falar a prova. A prova, ela faz parte do nosso contexto escolar, né? Eu falei assim, eu tenho 46 anos e eu peguei esse contexto também então participei desse contexto. Então, nós trazemos tanto uma bagagem do que nós estudamos, quanto daquilo que nós já passamos na nossa vida em relação à prova. Mas eu queria fazer um combinado com vocês nesse momento, assim, para a gente esquecer um pouco, vamos deixar um pouquinho de lado, né, a avaliação somente como prova, como esse instrumento, para que nós possamos nos abrir para ver algumas outras coisas também. Vocês vão perceber que não é nada que vocês não conheçam, que vocês nunca viram, mas que são coisas mais que a gente, como eu falei da outra vez, né, que a gente vai ativando dentro de nós, né, e trazendo aí para a nossa prática do nosso dia a dia, né? Eles falam o quê? Eles divergem, vocês vão ver, mas eles falam em uma coisa que eles pensam igual, que a avaliação, tá? E eu estou falando da avaliação, vários instrumentos, que ela é necessária, certo? Então, eu vou pedir para ali passar o próximo slide. E aqui a gente trouxe, né, nós brincamos aí, uma provocação. Por quê? Porque nós já vimos no slide anterior que, quando nós vamos estudar determinado autor, ele vai dizer assim, ó, a avaliação é importante. Então, eles afirmam isso, ó, a avaliação é importante. Tá, mas ela é importante, aí nós vamos pensar aqui, bom, se ela é importante, ok. E o porquê que ela tem essa importância? Né? Então, o que nós pensamos sobre a avaliação ter importância, porque já está posto, ela é importante. Então, o porquê ela é importante? As nossas ações, ela vai processar, né, ações futuras, transformar, nós falamos lá numa primeira aula. Então, tudo isso está relacionado em relação à avaliação, né? Então, nós vamos chegar lá na questão da meta e dos planejamentos. Mas quando nós olhamos, então, avaliar, além de o que é avaliação, né? Então, além de nós pensarmos o que é avaliação, e retomando um pouco na questão do Lucchesi, lembro que na primeira aula eu até brinquei, né? Eu gostei disso, né? Então, avaliar é o quê? É revelar a realidade, ponto, ponto, ponto. Por quê? Depois disso, é uma outra gestão, que já não é mais avaliação, porque você já está com a avaliação pronta, já te mostrou a realidade. E aí o próximo passo é o quê? É justamente a próxima pergunta aqui, ó, o que é necessário? Para que avaliação? Então, o próximo passo é esse, né? Você avaliou, o que eu faço? Para que essa avaliação? Que é justamente o que vocês trouxeram para a gente, né? Você vai, com essa avaliação, você vai nortear as suas ações, você vai planejar, você vai replanejar, você vai transformar, você vai tentar levar não só a questão da educação, mas outras questões também dentro da escola, para alcançar uma qualidade, né? Então, é isso que vai, por isso é importante a avaliação, né? Por isso a importância da avaliação. Li, passa para mim, por favor. E aí, uma das questões da avaliação é a meta.
nós trouxemos aqui o significado da palavra meta: objetivos que se almeja, ou cessamento de um período, de uma ação, um estado de coisas. Quando nós pensamos, trouxe um... Eu fiz uma anotação antes de ir para lá, eu quero ler aqui para vocês. Ó. Precisamos ter clareza do que nós queremos, não pelo senso comum, mas de forma crítica em relação à situação. Saber para onde vamos e para onde nós queremos chegar. Então, a meta, ela vai fazer o quê? Ela vai estipular aonde nós queremos chegar. E a avaliação, ela vai nos ajudar a chegar nesse lugar. Vou voltar, vou sair um pouquinho, vou tirar um pouquinho o contexto escolar, vou deixar ele aqui de ladinho, né? Vou pedir para vocês irem comigo. Nós vamos entrar na nossa vida um pouquinho, tá? Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei de manhã, tá bom? Vamos pensar que virou 2021, acabou, todo mundo toma vacina, acabou a pandemia, bora sair para a rua, né? Vamos passear, vamos viajar, vamos fazer aquilo que nós deixamos aí, né, guardado aí um tempo nesse 1 ano e pouco, né? E aí, janeiro, fala assim, eu vou ter férias em julho. Bom, então vou me programar. Então, o que eu quero fazer nas férias de julho? Eu quero viajar. Sua meta é essa, julho, viajar. E aí você vai se planejar. Então, o que eu vou pensar? Eu vou pensar no que eu quero, nas roupas que eu vou levar. Eu vou pensar, bom, julho, normalmente é um período de inverno, então qual lugar que eu quero ir? E aí vai lá fazer todo o planejamento. Então tá, fechou janeiro, colocou uma viagem como meta, se planejou. Aí passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, não fez nenhuma avaliação daquilo que tinha sido planejado. Mas em uma das avaliações, um dos planejamentos era justamente, sei lá, guardar R$ 50 por mês, 200, um valor lá que era para ajudar para a viagem. Mas não fez. Só que como não foi feita a avaliação mensalmente, ou quinzenalmente, ou a cada dia, olhando para aquela meta, né? Porque às vezes a gente estipula algumas coisas que fica tão ansioso que todo dia fica olhando para aquilo, né? E aí, o que aconteceu? Chegou em julho, viu que não tinha dinheiro para viajar. Poxa, não vou poder ir. Por quê? Porque eu não avaliei antes e no meio do caminho eu me perdi, acabou a viagem. Então, isso eu estou trazendo um exemplo da nossa vida, né? E como já foi falado aqui, a gente vai percebendo que a avaliação não está só dentro do contexto escolar, a meta não está só dentro do contexto escolar, e eu tirei um pouquinho fora para a gente trazer como exemplo. Mas voltando para o contexto escolar, vou pedir para ali passar para mim. Né? Então, para onde nós queremos ir? Quando você pensa na meta, para onde nós queremos, e você pensa onde eu quero ir, o que precisa? Nós precisamos ter o quê? Um planejamento. Li, você passa fazendo um favor? E o lugar dessa avaliação? Então, vamos ver onde vai entrar essa avaliação, né, dentro da questão desse planejamento. O lugar da avaliação é em cada meta estipulada, pois se a avaliação ocorrer somente no final do ano letivo, para saber se o objetivo foi atingido, pode-se ter uma surpresa, sendo que pior será se não houver tempo hábil para alcançar o objetivo idealizado inicialmente. Lembra quando eu brinquei da viagem? Foi fazer a avaliação só nas vésperas da viagem. Aí se percebeu o quê? Que não tinha conseguido atingir a meta e não daria mais tempo. Então ia ter que fazer o quê? Cancelar aquela viagem. Na educação é a mesma coisa. Por quê? Porque se você chega no começo do ano, eu dei um exemplo, aí eu tenho uma turma de terceiro ano, né, ou qualquer ano aí, né, e você chega no começo daquele ano específico, faz o planejamento. O que essa criança precisa, quando ela terminar o ano, ela precisa ter conseguido aprender, eu ter conseguido ensinar, e nós precisamos ter compartilhado esse
aprendizagem, porque, como nós falamos, a criança não é uma tábua rasa, ela traz conhecimento e ela compartilha também esse conhecimento, certo? Então, quando ela chegar no final do ano, que ela já precisa ter alcançado para ela ir para o próximo ano. Mas se a gente faz a meta, se nós pensamos na meta no começo do ano, vamos caminhando e deixando para fazer, e agora eu vou falar de prova, né, como a Érica trouxe, como era antigamente, que se fazia o quê? Um exame no final do ano, eu não vou ter um tempo hábil para recuperar, para ajudar essa criança, ou mesmo para me avaliar, para me autoavaliar e falar assim, não, com esse não está dando certo dessa forma, né? E aí a gente vai ver que não conseguiu alcançar aquela meta, aquele planejamento estipulado para aquele ano. Por favor. E dentro das metas? E as metas, elas têm que, assim, eu gosto muito dessa parte, né? Uma meta de longo, médio e curto prazo. Então, quando nós pensamos uma meta de longo prazo, nós podemos pensar lá no começo do ano, né? Isso é, ó, sonhar com o educando, alcançando os objetivos propostos para aquele ano ciclo em relação ao ensino-aprendizagem. Então, aqui, no próximo slide, nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo, mas nesse eu vou falar sobre um ano específico, por exemplo, o terceiro ano, que já tinha sido o exemplo anterior. Então, dentro desse começo de ano que eu planejei, eu vou pensar a longo prazo. Por quê? Porque eu vou pensar naquela criança, naquele aluno que eu vou sonhar para o final do ano, A médio são aqueles objetivos propostos que são divididos por bimestre ou por trimestre, porque se não dividirmos, o que vai acontecer? Nós vamos perceber, ou correu muito, ou correu de menos, ou pulou alguma coisa, né? Então, é por isso a necessidade de dividir, de se planejar. E a curto prazo? São os objetivos estipulados para cada dia, porque a cada dia, quando nós, professores, sentamos para fazer o nosso planejamento, nós não vamos pensando, eu queria alcançar isso daqui, eu queria alcançar aquilo lá, né? Vai se pensando nesse sentido, vai se pensando nesse sentido, o que quer alcançar, certo? E aí, o que acontece? A curto prazo, precisa também haver uma avaliação, né, no dia a dia. Por quê? Porque você pensa naquele objetivo que quer se alcançar naquele dia, e aí quando chegar no final do dia, você pode falar assim, puxa, eu consegui muito mais além, porque assim, foi muito boa a aula, as crianças responderam muito, e eles se entusiasmaram, olha que legal. Ou então você fala assim, poxa, não deu aula. Isso é uma autoavaliação. Alguém falou, né, que não é só o aluno que é avaliado. Nosso trabalho também, ele é avaliado, né? O que nós queremos também acaba sendo avaliado e a curto prazo. E essa avaliação a curto prazo, ela é muito boa, porque ela vai nos nortear também. E aí, a gente traz aqui a meta 5, eu já tô acabando, tá, meninas? A meta 5, como exemplo, a meta do governo, né? Aqui no Diário Oficial de 2001, que é de Guarulhos, tá? Meta 5, alfabetizar, na perspectiva do letramento, todas as crianças até, no máximo, 8 anos de idade, terceiro ano do ensino fundamental. Essa parte das estratégias, eu não vou fazer a leitura, depois vocês fiquem à vontade, o material vai estar liberado lá no AVA, né? Bem interessante, é legal, mas só por questão de tempo mesmo. Eu vou pular, mas vou explicar um pouquinho isso. Então, nós temos uma meta aqui para o terceiro ano, para atingir, só para a gente conceituar um pouquinho mais a questão da meta. Então, eu falei sobre uma meta no ano ciclo, né? Então, nós pensamos num terceiro ano e nós falei sobre essa meta, o que é a curto, longo e médio prazo. Mas quando nós pensamos numa meta como essa daqui, vamos pensar nas crianças que entram lá no ensino infantil, no primeiro ano. Elas estão no primeiro ano, elas têm, aqui está me falando que eu tenho até o terceiro ano, não que tenha que acontecer no terceiro ano, tenho até o terceiro ano. Então, a criança entrou no infantil no primeiro ano, essa é uma meta de alfabetizar
a longo prazo. Por quê? Porque eu estou pensando no terceiro ano, né? Então, eu tenho aí um tempo para poder trabalhar isso. É longo. A médio, se a criança está no segundo ano e ela não foi alfabetizada ainda, eu tenho uma meta a médio prazo. Agora, a criança chegou no terceiro ano e ela não está alfabetizada, eu tenho uma meta a curto prazo. Então, tem metas que nós vamos pensar a nível do quê? De ciclo. Lógico, se a criança alfabetizou no primeiro ano, melhor ainda, né? Muito bom. Mas nós estamos falando aí de uma meta que está aqui posta e que nós podemos pensar dentro da questão né, dos exemplos de curto, longo e médio prazo. Então, as metas, elas estão relacionadas dentro desse conceito. E é muito bom estipular as metas e, melhor ainda, é o quê? O planejamento e exatamente o que nós estamos falando hoje, a avaliação. Por quê? Porque se eu deixo para pensar na avaliação, e eu estou falando no instrumento, em diversos instrumentos que a Érica vai... a gente não vai falar sobre instrumento de avaliação hoje, é para a próxima aula, tá? Vou deixar vocês aí um pouquinho com curiosidade, né? Então, se eu penso nessa questão, né, de ir olhando como que está esse ensino-aprendizagem, com certeza, no final do ano, no final do ciclo, eu não vou ter surpresas e pior do que ter surpresas é não ter tempo para poder tentar ajudar essa criança. Lígia, coloca o próximo, fazendo um favor. O próximo é a questão das teorias, né? O que cada teórico, né, ele pesquisou e ele pensa sobre a questão da avaliação. Tudo que assim, que foi falado até agora, que eu queria que vocês guardassem mesmo com vocês aqui. A avaliação, ela é importante, a avaliação, ela vai nortear o quê? O caminho para se alcançar a meta estipulada, né, que seja para aquele ano, para aquele ciclo, a curto, médio, longo prazo, né? Ela vai te nortear. Então, guardem isso. A importância da avaliação na aprendizagem. E agora eu vou chamar a Érica, que ela vai dar sequência com vocês. Um bom resto de aula, uma boa tarde para vocês. Se cuidem e estaremos aqui na próxima semana, se Deus quiser. Tchau para vocês.